Queria pedir para você abrir a sua Bíblia, Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Eu vou ler o verso 11. Jeremias 29, 11. Olha, se tem uma palavra que pode trazer esperança para você, que pode trazer consolo para você, que pode te deixar animado, é essa palavra. Então leia comigo aqui, ó. Jeremias 29, 11. Diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu vou ler de novo. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não sei se você é antigo o suficiente para conhecer a caixinha de promessas. Quem conhece caixinha de promessas? Você conhece? Sabe o que é uma caixinha de promessas? É uma caixinha com vários versículos, que você tira um versículo e lê aquele versículo. E naquela caixinha tem uma bênção, porque só tem versículo bacana, assim, que vai te deixar para cima, vai te levantar, vai deixar você feliz, encorajado, abençoado. E muita gente vive de caixinha de promessa. Não conhece a Bíblia como um todo e só pega aquela parte boa, aquela palavra bacana, legal, que te deixa animado. E essa palavra é verdadeira, ela não deixa de ser verdadeira, mas muitas vezes ela é mal utilizada. Ela traz para você uma falsa esperança de que nada de ruim vai acontecer na sua vida. Que Deus só tem o melhor para você do teu ponto de vista. Nada vai acontecer de ruim, nada vai dar errado, Deus tem um plano perfeito para a sua vida, que vai dar tudo certo e no final você vai ser feliz para sempre. Tipo Disney, sabe? História da Disney, historinha que a gente lê nos livros quando era criança. No fim, todos viveram felizes para sempre. Tenho duas coisas para te dizer. Primeiro, é que de fato, a palavra de Deus para nós, a nossa esperança é que o nosso final é um final feliz, sim. Nós conhecemos o fim da história, porque o Senhor já revelou na sua palavra. E no fim, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Deus vai fazer tudo novo. Tudo aquilo que foi contaminado pelo pecado, o Senhor vai restaurar. Ele vai trazer para nós um novo céu, uma nova terra, nós vamos ser revestidos de um corpo incorruptível, que não vai ser mais suscetível ao pecado. Nós vamos estar diante de Deus, na presença dEle, eternamente. Vamos ser alimentados pela sua palavra, alimentados e iluminados pela própria glória do Senhor. Então, gente, o nosso final é de fato feliz. Você pode ter esperança, você pode ter alegria de esperar pelo que o Senhor tem reservado para nós. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não volta atrás nas suas promessas, e Ele é bom e Ele é poderoso para cumprir cada uma delas. Mas a gente sabe que a gente passa por momentos de luta, de dificuldade, de crises, de tropeços, de decepções muitas vezes. E esse texto que a gente leu, ele faz parte de um contexto muito maior. E eu queria mergulhar um pouco nesse texto que a gente acabou de ler, nesse capítulo 29 de Jeremias, porque ele é muito peculiar. Esse texto é uma carta que o profeta Jeremias escreve desde Jerusalém para o povo que estava cativo na Babilônia. Jeremias estava em Jerusalém, o povo foi todo levado cativo, principalmente as pessoas mais importantes, os nobres, os sábios, os jovens fortes, os profissionais liberais, aqueles que construíam coisas, aquelas pessoas que movimentavam toda a economia, foram levados cativos para a Babilônia. E eles estavam lá tristes, esperando uma resposta de Deus, pedindo para que Deus os livrasse do cativeiro para o qual eles tinham sido levados. E Jeremias, movido pela palavra do Senhor, escreve então uma carta para esse povo que está lá. E eu quero ler com vocês então essa carta, e a gente vai entender por que Jeremias escreve esse versículo 11, dizendo que o Senhor sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, ou a respeito daquele povo que estava cativo. Veja, a partir então do verso 1, diz assim: São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia.
Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a carta, então, essa mensagem que Deus queria mandar através da carta de Jeremias para o seu povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai às vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não diminuais. Procurai a paz da cidade para onde eu vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. E eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar, ou seja, de volta para Jerusalém. Aí o versículo 11: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, os pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Imagina o seguinte: chega a notícia lá na Babilônia que tinha chegado uma carta de Jeremias, o profeta que está lá em Jerusalém, para aquele povo. Gente, Jeremias mandou uma carta para a gente, uma palavra de Deus para nós. Reúne todo o povo aí. Todo mundo se aglomera para ouvir a carta, a leitura da carta que Jeremias tinha mandado para o povo que estava exilado. Imagina a expectativa desse povo. Opa, notícia boa aí. Deus mandou uma palavra para a gente. Os profetas aqui estão falando que depois de 2 anos, a gente vai voltar para Jerusalém. No capítulo 28 de Jeremias, a gente vê que Ananias era um falso profeta que estava falando para o povo: não se preocupa não, em 2 anos eu vou quebrar o jugo da Babilônia e vocês vão voltar. Acontece que não era isso que Deus tinha previsto para eles. A gente viu mais para frente no texto que eram 70 anos de cativeiro, fruto da desobediência daquele povo. Deus havia levado o povo cativo. No começo do texto diz que Nabucodonosor foi quem levou o povo cativo, mas 2 vezes, no mesmo texto que a gente leu, Deus diz que ele mesmo havia usado Nabucodonosor para levar o seu povo cativo. Imagina a desilusão, a tristeza do povo quando eles recebem a carta e falam assim: escuta, pode esquecer, vocês não vão embora tão cedo não. Melhor coisa que vocês vão fazer é o seguinte: constrói casa, planta, faz a plantação, colhe, se alimenta daí, casem, tenham filhos, multipliquem-se, porque o tempo de vocês aí vai demorar. E mais, busquem a paz da cidade, porque na paz da cidade vocês vão ter paz também. O que Deus está falando? Gente, é o seguinte: vocês não vão embora tão cedo. Vocês vão ficar aí até que o meu propósito se cumpra. Quando passar o tempo, eu, assim como levei vocês, vou levar de volta para Jerusalém. E o que isso tem a ver com a gente, gente? O que isso quer dizer para nós? A primeira coisa que eu acho que esse texto quer dizer é o seguinte: é que muitas vezes é o próprio Deus quem nos leva para uma situação onde nós precisamos passar por um momento de dificuldade. Foi o próprio Deus que levou o povo para o exílio. Para quê? Para que o povo pudesse, então, reconhecer o tempo que havia pecado contra o Senhor. Nesse tempo, o povo iria aprender a respeito de Deus. Iria entender aquilo que eles não haviam feito de correto no tempo que eles tinham liberdade. É no cativeiro é que eles iam aprender aquilo que eles deveriam ter aprendido quando estavam em liberdade. Deus é quem leva aquele povo para o cativeiro com um propósito.
Deus queria falar com aquele povo. E a gente vê mais no final, no versículo 12, diz assim, que depois de tudo isso acontecer, quando passar os 70 anos, eu vou trazer de volta vocês para Jerusalém. No versículo 12 diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Esse tempo de exílio era um tempo em que o povo de Israel passaria para ser treinado a buscar o Senhor, a esperar do Senhor. E sabe, muitas vezes a gente vive numa expectativa de algo melhor para a gente. Muitas vezes a gente vive esperando que algo de bom aconteça. Do tipo, não, quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Não, quando eu tiver filhos, aí eu vou ser feliz. Não, quando eu conseguir aquele emprego que eu estou esperando, eu vou ser feliz. Quando eu passar naquele concurso, eu vou ser feliz. Quando eu for curado daquela doença que está me afligindo, aí eu vou ser feliz. E a gente fica postergando o tempo de plenitude, de felicidade, de paz que Deus tem para a gente, aguardando uma situação específica. E Deus fala para aquele povo o seguinte, vocês estão cativos, mas vocês podem experimentar paz plena. Veja, no versículo 11, no versículo 7 diz assim, procurai a paz da cidade, para onde eu vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Imagina você estar num lugar onde você é cativo, onde você é um escravo, onde você não tem liberdade, onde o povo é um povo mau, um povo cruel. E Deus está falando, orem pela paz da cidade. E quando a gente lê a palavra paz, principalmente nós que vivemos num país onde não passa por guerras, não tem nada que seja tão gritante como uma guerra, muitas vezes a gente não entende o que essa palavra quer dizer. Para o povo judeu, a palavra paz é shalom. E shalom não é simplesmente paz, ausência de guerra, como a gente está acostumado. A paz que eles estão falando é plenitude de todas as coisas, é completude. Significa você ter paz, você estar completamente satisfeito, você estar completamente sustentado, você estar cheio de alegria, de contentamento, você não ter falta de nada, você não ter necessidade de nada. O Senhor está falando o seguinte, mesmo neste lugar de cativeiro, eu quero que vocês busquem a paz da cidade. Eu quero que vocês estejam aí e promovam a paz, não só para vocês, mas para a cidade, para aqueles que são aqueles que os tornaram cativos. Deus, então, leva aquele povo para lá com dois propósitos. O primeiro é de tratar o povo por causa do seu pecado. Mas o segundo era de abençoar aquele lugar com a paz do Senhor. E a paz que o Senhor está ensinando aquele povo a buscar é uma coisa engraçada, porque muitas vezes a gente acha que a paz é alguma coisa que a gente recebe, não é? Agora eu quero ter paz, agora está tudo bem. Mas o Senhor fala o seguinte, buscai a paz. É como se Ele estivesse falando, trabalhai pela paz, façam o que for necessário, desejem fazer com que a paz aconteça. O que está ao nosso alcance para produzir a paz naquela cidade? É isso que o Senhor está falando. Esforcem-se para que tenham paz. No Novo Testamento, Paulo fala assim, no que depender de vós, tende paz com todos. Ou seja, eu tenho que ter a iniciativa de produzir a paz. E fazer tudo o que for necessário para que haja plenitude, para que haja abundância, para que aquele lugar seja economicamente viável, para que haja abundância de recursos, para que as pessoas não fiquem doentes, para que as pessoas estejam felizes, estejam plenas, tenham esperança. O Senhor nos chamou para produzir esse tipo de paz aonde quer que nós estivermos. Qual é a cidade que você precisa produzir paz? Qual é a sua cidade? Qual é o lugar onde você foi colocado, que talvez você fale assim, detesto estar aqui, não quero estar aqui, eu me sinto mal, me sinto cativo, me sinto preso, me sinto injustiçado de estar aqui. O Senhor quer que você produza paz neste lugar.
Que você tenha como objetivo da sua vida produzir um lugar de alegria, de paz, de plenitude, de abundância. Talvez a sua cidade, metaforicamente falando, seja o seu trabalho, seja o lugar onde você trabalha. Sejam aquelas pessoas com quem você se relaciona no trabalho que você talvez não suporte. Serão pessoas que você acha, é gente do mal, é invejosa, gente traiçoeira, gente que trai, gente que não faz as coisas corretas. E você talvez tivesse todo o motivo para não desejar a paz daquelas pessoas. Gente ruim, gente que não faz o bem. Você já viu gente falando assim? Gente do mal. Ih, aquelas pessoas são do mal. Como se nós fôssemos perfeitos, né? Mas o Senhor está falando assim, produza, busque, empenhe-se e produzir a paz nessa cidade, onde você está. No seu trabalho. Talvez a sua cidade seja a tua casa. Tua casa seja uma bagunça. Está todo mundo brigado, ninguém se fala, ninguém se gosta, ninguém se relaciona, o respeito foi embora, o amor foi embora. O Senhor está falando, produza e busque a paz nessa cidade. Agora, isso quer dizer que nós temos que tomar atitudes práticas para que isso aconteça. Por isso que o Senhor fala assim, edificai casas, habitai nelas, esse é o versículo 5, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não diminuais. Percebe que nós somos responsáveis por fazer com que aquele ambiente seja um ambiente bom? Nós somos os responsáveis por tornar aquele ambiente um ambiente que tenha alegria, que tenha família, que tenha abundância. Eu vou plantar pomares, eu vou plantar aquilo que eu vou comer. Eu vou desenvolver a economia de onde eu estou. Eu vou gerar filhos e filhas, eu vou promover casamentos. Eu vou promover o crescimento de famílias. Isso é um chamado para nós, gente. Aquele povo podia ficar reclamando. A gente está aqui cativo, eu queria estar lá em Jerusalém, eu queria que não tivesse ninguém mandando em mim, eu queria estar à vontade. E o Senhor não fala simplesmente, não, beleza, vou tirar vocês daí. Nada disso. Vocês foram colocados aí com um propósito. Enquanto esse propósito que eu determinei não se cumprir, vocês vão ficar aí. E não deem ouvidos àqueles que dizem o contrário. Aliás, isso é uma coisa muito comum no nosso meio, muitas vezes. A gente prega uma coisa e as pessoas não gostam daquilo que foi pregado, e aí vão buscar em outros lugares alguma coisa que seja mais confortável, alguma coisa que seja mais agradável àquilo que eu acredito, àquilo que eu quero, àquilo que eu espero. Quando a gente fala alguma coisa que as pessoas não gostam, elas, em vez de mudarem e permitirem que a palavra de Deus transforme a sua vida e o seu coração, fogem e vão para outros lugares buscando alguma coisa que vai agradar os seus ouvidos. A palavra de Deus diz que no fim dos tempos as pessoas teriam comichão nos ouvidos, teriam coceira nos ouvidos, e iriam buscar pessoas que iriam falar aquilo que lhes agradassem. O próprio texto diz que o povo ficava buscando profetas que trouxessem palavras que agradassem a eles. A gente precisa entender que o Senhor tem um propósito para nós. E muitas vezes esse propósito pode ser um momento duro para nós. Ninguém quer ser exilado, ninguém quer ficar cativo, lógico que não. Mas a gente não precisa esperar tudo estar bem para desfrutar a paz que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor fala, vai lá e produza a paz nessa cidade. Como eu falei, a cidade pode ser o seu trabalho, pode ser a sua família, pode ser um relacionamento qualquer que você esteja vivendo. E o Senhor quer que você seja um instrumento de paz. Que você produza, que você tome a iniciativa, dê passos, tome atitudes práticas para que a paz, que não é só a ausência de guerra, mas é abundância, é plenitude, é o sustento, é alegria, é contentamento, é aquele sentimento de está tudo bem. E isso pode acontecer mesmo em meio àquelas situações mais adversas pelas quais a gente passa. Nunca foi prometido para a gente que a gente não ia passar por momentos de dificuldade, que a gente não ia passar por durezas, decepções. Não.
Mas mesmo nesses momentos, nós somos os responsáveis por transformar aquela situação em um lugar de paz. E o Senhor fala, busquem a paz da cidade. Ele não fala assim, orem pela paz de vocês, orem para que vocês tenham paz. Não, orem para que a cidade tenha paz. Sabe, quando Deus chama Abraão, ele falou assim, eu vou fazer de você uma bênção, eu vou te abençoar, eu vou te enriquecer, mas seja uma bênção. É como se Deus dissesse assim, eu vou te abençoar, mas a bênção que eu vou colocar em você não é para parar em você, é para alcançar os outros. O Senhor quer que nós sejamos aqueles que sejamos generosos com o nosso tempo, com os nossos talentos, com o nosso dinheiro, com os nossos tesouros. Para que aonde a gente estiver, a gente produza paz, abundância, alegria. O Senhor colocou na nossa mão tempo, talento, tesouros. Lembra disso? 3 T's. Tempo, talentos e tesouros. Para que a gente abençoe outras pessoas. Para que a gente manifeste a glória do Senhor, para que as pessoas bendigam ao Senhor por nossa causa, por verem aquilo que nós estamos fazendo, por verem que nós não dependemos das circunstâncias para estarmos felizes e plenos e termos a paz que excede todo entendimento. As pessoas vão olhar para a gente e falar assim, escuta, como é que você está tão tranquilo? Está tudo caindo? E você está assim, numa boa? Por quê? Aí a oportunidade de você falar assim, a minha paz não depende das circunstâncias, a minha paz depende do meu Deus. O meu Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades. O meu Deus controla a história. Se o meu Deus me levou para o cativeiro, permitiu que eu fosse para o cativeiro, Ele é quem vai me tirar de lá e levar de volta para Jerusalém, a cidade santa. Eu tenho que me preocupar primeiro com a paz na cidade. Porque na paz da cidade, nós teremos paz. É isso que a palavra de Deus diz. O Senhor espera que nós desejemos transformar o lugar onde nós estamos. Nós somos aqueles que vamos transformar as circunstâncias, gente. Não dá para ficar esperando os outros fazerem. Nós fomos chamados. Nós somos o povo de Deus. Essa carta foi escrita para nós. O Senhor dizendo, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente fale assim, Deus, eu estou aqui no exílio. A coisa está feia aqui, está difícil. Não está legal não, Deus. Mas o Senhor está falando, vai haver um tempo em que vocês vão me buscar de todo o coração. E vocês vão me achar. Vai valer a pena esse tempo. Vai valer a pena, porque depois, a pessoa mais importante, o melhor presente, a melhor bênção que nós poderíamos receber do Senhor, é o próprio Deus, e Ele vai se revelar a nós. Quando nós percebemos a revelação de quem Deus é, quando a gente entende que o Senhor está conosco, que Ele é o Senhor da história, que Ele controla todas as coisas, eu não preciso ter mais medo de nada. Eu não preciso temer o futuro. E eu não preciso esperar o futuro acontecer. Eu posso viver hoje essa plenitude de paz que o Senhor tem para nós. Não fique esperando alguma coisa lá para frente. Eu lembro que quando as meninas eram pequenas, eu falava assim, quando a Paula estava grávida das meninas, eu falava assim, nossa, não vejo a hora de nascer. Não vejo a hora de nascer. Aí nascia e a gente ficava assim, não vejo a hora de começar a engatinhar. Não vejo a hora de começar a falar alguma coisinha. Aí, não vejo a hora de começar a andar, a poder brincar com as minhas filhas, interagir com elas. Embora essa expectativa seja legítima, a gente quer ver o crescimento, mas a gente muitas vezes perde o hoje, pensando no que vem depois. Deixa de desfrutar aquilo que o Senhor tem colocado para as nossas vidas hoje. Talvez você olhe para o lado e veja a situação que você está e não consiga enxergar algo bom, só vê tragédia, só vê coisa ruim. Esse trabalho aqui me paga pouco, tenho que trabalhar para caramba, meu chefe é um mala, tenho que pegar ônibus para ir no trabalho, é cheio, lotado. E a gente não desfruta, não consegue entender a bênção que aquela situação pode gerar na nossa vida. E aí a gente se torna pessoas amargas, insatisfeitas e sem esperança. Ficam sempre esperando alguma coisa para frente, e nunca chega. E quando chega, você quer alguma coisa que está mais para frente ainda.
Permita que o Senhor transforme hoje o lugar onde você está num lugar de plenitude. O momento que você está vivendo hoje, num momento de plenitude. Só o Senhor pode fazer isso. E é por isso que ele fala, buscai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor para que traga paz. A paz vem do Senhor. Eu vou tomar atitudes práticas, sim, eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer com que eu possa desenvolver a paz naquela cidade. Mas, em última instância, isso depende do Senhor. Por que o Senhor fala para que o povo orasse pela paz, pedisse ao Senhor pela paz? Ora, como eu falei na semana passada, Deus sabe o que a gente precisa, sabe o que a gente quer, antes da gente falar. Por que a gente tem que orar? De novo, a gente tem que orar porque a oração transforma a gente. Imagina um povo cativo falando, Deus, traz paz para essa cidade, traz paz para essa cidade. À medida que eu fico insistindo nessa oração, o Senhor começa a me mostrar as coisas que precisam ser transformadas na cidade, as coisas que eu posso fazer. Quando a gente ora por alguma coisa, gente, o Senhor muitas vezes vai mostrar de que maneira a nossa oração pode ser alcançada por aquilo que está nas minhas mãos fazer. Muitas vezes nós somos a resposta da nossa oração. De maneira prática, por exemplo, quando você ora por alguém que está passando por uma necessidade financeira, muitas vezes Deus vai usar a sua própria vida para sanar para suprir aquela necessidade. Talvez você ore por uma pessoa que esteja passando por um momento de depressão, Deus vai usar a sua vida para ser aquele que vai abraçar aquela pessoa, vai acolher aquela pessoa. Quando nós oramos, nós nos tornamos vulneráveis a Deus, para que Ele use a nossa vida para cumprir o seu propósito, através de nós. Deus queria que o seu povo transformasse a Babilônia, trazendo paz para aquele lugar, prosperidade, abundância naquele lugar. Deus queria matar dois coelhos com uma cajadada só. Queria tratar o seu povo, mas também abençoar o povo que Ele havia usado para tratar o seu povo. Não perca a oportunidade de ser usado pelo Senhor. Seja lá onde você estiver, seja lá o que você esteja fazendo. Qual é a sua cidade? Qual é a cidade para a qual Deus te chamou? Para a qual Deus te levou? O que o Senhor espera que você faça ali? Versículo 11. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus já planejou tudo, gente. Deus não dá ponto sem nó. Como eu falei outro dia, Deus não fala, opa, e agora? Deus não é pego de surpresa. Deus planejou todas as coisas para um propósito. Os pensamentos do Senhor não são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E o fim desse processo é uma revelação de quem Deus é. Versículo 12. Então vocês me invocarão e vão passar a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Foi o Senhor que levou aquele povo para o cativeiro, com o propósito de tratar aquele povo e de produzir paz para aquele povo, para aquela cidade. O Senhor fala que queria que aquele povo passasse pelo momento de exortação, de ensino, para que fosse transformado. Não dá para pular etapas, não dá para a gente queimar etapas. O Senhor nos leva a alguns lugares pelos quais a gente tem que passar, porque esse processo vai ser benéfico para a gente, vai produzir fruto em nós, vai transformar a nossa vida. Eu queria fechar essa palavra dizendo o seguinte, que a cura e a transformação da nossa vida acontece no caminho da obediência. Quando nós obedecemos a Deus, é o processo em que Deus vai trazer a cura e a transformação na nossa vida. O Senhor falou assim, façam o que eu estou falando, porque quando houver paz na cidade, vocês vão viver em paz também. Em Lucas capítulo 17, a gente vê um episódio em que Jesus cura 10 leprosos. Muitas vezes, Jesus curava imediatamente. Imediatamente as pessoas eram curadas.
Houve um episódio em que Jesus curou um leproso e tocou no leproso, e imediatamente ele foi curado. Mas nesse episódio aconteceu uma coisa diferente, eu vou ler para vocês então. Lucas 17, a partir do verso 11, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Versículo 14. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Engraçado. Jesus não deu nenhuma palavra de cura. Ele falou assim: vão até o sacerdote e mostrem-se a eles, mesmo que eles não estivessem curados ainda. E o que o texto continua dizendo? Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Eles foram purificados no momento em que eles estavam indo cumprir a palavra que Jesus tinha dado a eles. Eles não estavam curados. Apresentar-se ao sacerdote significava que eles iam mostrar para o sacerdote a cura que eles haviam recebido. Só que no momento que eles saíram para ir até lá, eles não estavam curados ainda. Mas isso não importa. Eles obedeceram. E muitas vezes a gente espera acontecer alguma coisa para obedecer. Só que o processo de Deus na nossa vida é diferente. Faça para que você veja. Creia para que você receba. Não é ver para crer, é crer para ver. Muitas vezes o Senhor está te dando ordens, te dando direções, e você quer esperar alguma coisa para depois obedecer. Não, se isso acontecer, não, se der tudo certo eu vou fazer. Não, se sobrar, aí eu vou dar. Não, se der tudo certo lá, aí eu vou trazer essa palavra. E o Senhor está falando o seguinte: vá e faça. A cura daqueles homens aconteceu enquanto eles iam, enquanto eles faziam, enquanto eles obedeciam. Você quer experimentar a paz plena, completa na sua vida? Busque a paz na cidade. A paz não vai vir antes, ela vai vir depois daquilo que você fez para obedecer ao Senhor. Creia que o Senhor está no negócio. Creia que o Senhor te chamou para fazer. Creia na sua promessa, creia na sua palavra, e você vai ver a coisa acontecer. Creia para receber. A cura acontece no caminho da obediência. Não fique esperando alguma coisa lá para frente. Desfrute da paz que o Senhor tem para nós hoje, agora. Trabalhe por ela. Leve a questão diante de Deus em oração, porque é Ele quem vai mudar as circunstâncias. Mas o Senhor espera atitudes práticas, prontas, para que as coisas aconteçam. Tomar atitudes são momentos de fé, são atitudes de fé. São atitudes que dizem: Deus, eu creio que o Senhor mandou, eu creio que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu creio que o Senhor vai fazer, a despeito de não estar vendo. Quem podia imaginar que eles podiam ser plenos e ter paz num lugar de exílio? É loucura. Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim: não dá para ter paz aqui. Está tudo errado, está tudo bagunçado, está tudo atrapalhado. Dá sim. Busque a paz e leve em oração ao Senhor. Espere dele a resposta, mas haja. A resposta de Deus está no caminho da obediência. Quando a gente obedece ao Senhor, a gente vê as coisas acontecendo.